Olá a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui para colocar no ar Só Percepções Podcast. Sempre com alguma coisa diferente, algum empreendedor diferente. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é um lapidador de pessoas de sucesso. Bonito, né? Nós vamos trazer alguém que tem um projeto novo. Como vocês já sabem, o podcast é uma reunião de amigos ligados à área comercial. Por isso a gente tem aí seu Sérgio Frota, um executivo de vendas, escritor. Hoje, mais uma vez, participando das nossas frentes, Gilberto Contino, CEO da SW Inteligência, que vem bater uma bola com a gente. Quem vai apresentar essa pessoa é o nosso Sérgio Frota. Também, para quem não sabe, nadador, se não me engano, campeão mundial, sul-americano, uma coisa parecida com isso, né, Sérgio? Seja bem-vindo, Sérgio. Pelo menos, né? O primeiro campeão paulista e brasileiro. O nosso convidado de hoje é o Márcio Lattufi. Ele foi o head coach da Universidade Santa Cecília por 34 anos. Em 34 anos, lá na Universidade Santa Cecília, ele projetou a equipe na Santa Cecília no nível nacional e ajudou, promoveu o surgimento de vários atletas contra a natação brasileira. O Márcio Lattufi é um cara excepcional, muito bacana, e agora convidar o Márcio Lattufi para entrar agora para a gente falar com ele. Fala, Márcio. Ô, Márcio, isso que é um amigo, hein, rapaz? Mas ele falou muito do passado. Nosso papo aqui é do futuro. Seja bem-vindo, meu irmão. E parabéns por esse currículo maravilhoso que o Sérgio já antecipou um pedacinho, né? Que pelo que eu li lá, ele esqueceu um monte de coisa, né, Márcio? Valmor, um abraço, muito obrigado aí ao Sérgio, ao Gilberto, que está aí também com a gente. É um prazer estar aqui, né, nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um excelente podcast. A gente vai falar de muita coisa, de empreendedorismo, de esportes, entendeu? E de outras coisas mais aí, como também de vendas, né? É muito importante. Eu comecei nadando em Ribeirão Preto, na Recreativa de Ribeirão Preto, com 4 anos de idade, né? E segui ali na Recreativa de Ribeirão Preto até o ano de 74, mas em 1970 eu passei a nadar pela Hebraica de São Paulo, mas treinando na Recreativa de Ribeirão Preto. E em 1974, com 19 anos, eu resolvi deixar a carreira de nadador de lado e passei a ficar a estudar administração de empresa, que eu sabia que não era o meu ramo, né? Mas não era o que eu gostava, mas eu tinha que fazer alguma coisa para não ser chamado de vagal. Aí, numa bela tarde lá, eu encontrei alguns atletas de 1978. Isso demorou 4 anos. Eu encontrei uns atletas da Recreativa jogando futebol. Aí eu fui perguntar o que tinha acontecido. Eu falei, o técnico foi mandado embora. Aí eu saí dali e fui na Secretaria de Esportes falar com um senhor chamado José Cláudio Zucoloto, que era um excelente jogador de futsal. E ele falou para mim, está contratado, são 3 meses de experiência, amanhã você pode vir para cá. Aí comecei a trabalhar em maio de 78, e ali eu já busquei um projeto, né, que eu tinha um técnico muito bom na Hebraica, era um americano, e esse programa eu apliquei nos meus atletas. Claro, os atletas eram uma idade mais jovens, né, do que eu era quando eu fazia aquele treino, e aí eu peguei
projetei esse planejamento em cima dos atletas, e em 4 meses já tive um campeão brasileiro e um vice-campeão sul-americano, Custódio Leite Ribeiro. Opa, Márcio, tem um amigo nosso, amigo seu, que entrou agora aí, ó. O Gão, ó. Bolgão. Eu vi, tá de bonezinho, eu não tinha reconhecido. Tá disfarçado de tenista. Tá desligado o teu microfone. O microfone, desligado. Aí. Obrigado pela oportunidade, viu, Latuf? Por ter convivido com vocês aí no esporte que a gente ama, né? Então, só tenho que agradecer a Deus e a você, né? Você foi um grande pai para todos nós aqui na Universidade de Santa Cecília. Isso aí, Hugão, agradeço aí. Falar um pouquinho de você também daqui a pouco. Aí eu fiquei 3 anos na Recreativa de Ribeirão Preto. Aí eu recebi um convite, o dobro do que eu ganhava na Recreativa, para ir para Botucatu. Fiquei 8 meses lá. Quando eu estava em Botucatu, eu recebi um convite do Pinheiros também pelo dobro do que eu ganhava em Botucatu. E aí eu fui para o Pinheiros em finalzinho de 83 para ser técnico de juvenil, e acabei 4 meses depois virando head coach do time. E em 1987, eu não sei, eu falei 73, mas 83, tá? Eu não sei se eu falei 73, mas em 87 eu tive a grata satisfação de receber o convite do Dr. Milton Teixeira para trabalhar na Unisanta também pelo dobro do que eu ganhava no Pinheiros. Aceitei, foi um desafio muito grande, né? Porque a Unisanta até então não era uma equipe tão conhecida como é nos dias de hoje. E aí eu passei 4 anos lá fazendo um trabalho legal, até o Hugo era nadador de petis, nem era infantil ainda, treinava com outro rapaz, aí ele passou para minha mão, aí a Unisanta teve esse estalo, depois que apareceu o Hugo Dupré, a Lúcia Rosiane dos Santos, o Ricardo Benazayeg, foram que deram o start no timaço que é a equipe da Unisanta, né? E eu lembro que logo no comecinho, antes de eu vir para Santos, a pergunta que o Dr. Milton Teixeira fez para mim foi: Márcio, quanto tempo demora para ter um time igual ao do Flamengo e do Pinheiros? Aí eu falei: doutor, uns 10 anos investindo, né? Aí ele falou: tá bom. Aí ele me contratou, e em 87, março de 87, em 1998, nós somos campeões brasileiros em Recife. Então, demorou um pouquinho mais, 11 anos, mas com um time de 12 atletas, e os outros times, como o Minas Tênis Clube, 48, Pinheiros, 60 atletas, e a gente com 12 atletas, a gente sagrou-se campeão brasileiro, né? Aí tá o Hugo Dupré também, foi um dos primeiros atletas meu dentro da universidade a ir para uma seleção, né? Eu já tinha tido o Benazayag, a Lúcia Rosiane, mas o Hugo foi até para campeonatos mundiais, né? Recordista sul-americano. O mais legal de tudo é você ver um atleta crescendo, né? Iniciando a tua carreira dentro do time e virando um campeão sul-americano, indo para um campeonato mundial. E o Hugo Dupré é um atleta que só nadou pela Unisanta, né? E aí no ano de 2000 a 2010, vou falar de década para ser um pouquinho mais rápido aí, né? 2000 a 2010 foi um ano, foram uma década muito boa da universidade, né? Investimento no esporte, atletas surgindo da equipe de base, se juntando com atletas que a gente estava trazendo de fora. Acabamos sendo 3 vezes campeões brasileiros de júnior, fomos campeões brasileiros do absoluto no final, que eu tenho um campeonato de final de ano, são 3 campeonatos, né? Um em abril, um em setembro e um em novembro, dezembro.
e nesse de novembro e dezembro acabamos sendo campeões brasileiros. Aí a vinda da Ana Marcela Cunha, né, campeã mundial na minha mão, dentro da Unisanta. Aí na década seguinte, a gente teve 2 atletas muito bons, né, o Matheus Santana, que foi campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, que é uma Olimpíada de 19 anos para baixo, e o Felipe Ribeiro, que foi medalhista no Campeonato Mundial. Além de as experiências de trabalhar com Joana Maranhão em 2017, né? 2017 foi um ano muito bom da universidade, que tem 36 provas no Campeonato Brasileiro. Nós fomos para a competição, ganhamos 21 provas dentro do Campeonato Brasileiro, e só que não acabamos não sendo campeões, né? Porque a contagem de ponta é do 1º ao 16º. A gente teve muitos atletas no pódio, mas a gente não tinha o que a gente chama de miolo, né? E a minha história é essa daí. Aí no dia 3 de março, eu resolvi fazer o solo, né? Pensei um pouquinho mais na minha vida, né? De repente, a qualidade de vida, de tentar fazer alguma coisa solo, que é a assessoria, Márcio Lattufi, também a MyPath, que é empreender levando atletas para os Estados Unidos, pensando no bem-estar dele, né, e também no futuro do atleta. Só para dizer que nesse lado da MyPath, a gente acaba não correndo atrás do atleta para insistir para que ele vá para os Estados Unidos. Ele tem que vir para a gente com a vontade própria dele, né? Ele tem que querer ir para os Estados Unidos. Então, como eu te falei, a gente começou isso daí, eu saí da Unisanta no dia 3, no dia 5, estava sendo fundada essa empresa com o meu sócio, Regiley, que é um pai de um atleta que foi para os Estados Unidos, ele que veio me propor. A gente até tem o site, mypath.com.br. MyPath seria em inglês meu caminho, né? Mas escreve-se MAIPEF. Então, mypath.com.br. Se você entrar lá, tem tudo sobre a empresa, tudo sobre o que você pode esperar de uma empresa idônea e que, com certeza, vai evoluir muito. Ô, Márcio, tão importante quanto ter nadador medalhista é nadador do miolo, né? Muito nadador do miolo, carregador de piano. Fala um pouco disso. Com certeza. Se você for para uma competição com 4 atletas que são campeões mundiais e recordista, você não ganha a competição, porque a contagem de pontos ela vem do 1º lugar ao 16º. Então, ela vem descendo 35, 30, 25, 20, 18, 16. Então, você ganha uma prova, 35. Se você bate um recorde, a não ser mundial, né? Se você bate um recorde mundial, já são mais 300 pontos. Pode ser que com 4 atletas de ponta batendo o recorde mundial, você ganha a competição. Você pode até ganhar essa competição. Mas se ele bate só recorde sul-americano, 4 atletas, não ganha de um time que tem vários atletas que nadam prova de miolo. Porque se você faz 35 pontos na primeira colocação e depois você bate um recorde sul-americano, você vai ganhar mais 35 pontos. Então, são 70 pontos. Se você faz 4º lugar, 6º, 8º, 10º, 14º, você já faz quase esse mesmo pontos que faz o outro atleta. Sendo que ele pode nadar 3 ou 4 provas só. E se você tiver um time com 30 atletas, se cada um nadar 4 provas, são 120 provas. Você tem um time com 4 atletas, ele nada 4 provas, ele vai nadar 16 provas. Então, essa que é a vantagem. A vantagem é você ter os atletas de ponta e ter uma equipe de miolo. Para isso, você precisa de um espaço muito bom, né? De uma piscina muito boa, precisa de profissionais,
você precisa de muito investimento, porque tem viagem, tem agasalho, tem alimentação, tem locomoção, tem um monte de coisas. Então, isso é o fator fundamental para um time ser campeão, entendeu? Fala um pouquinho do Hugo Dupré para a gente. Sérgio, Hugo Dupré, fala um pouquinho. Oi. deixa eu aproveitar o gancho Ok. que foi dado aqui, porque ele veio numa seara interessante, que ele até comentou, que após ele ser esse nadador brilhante, ele foi estudar administração. E é para fazer gancho com o Hugo mesmo. Hugo, esse podcast está muito voltado a gente que quer saber da vida dos outros, mas, na verdade, o que a gente quer é perceber como as coisas acontecem. A história do nosso nadador aí, que você chamou de paizão, é muito legal. Mas, hoje, especificamente, a gente quer esse teu sentimento, Hugo, do quanto esse cara foi significativo para a tua vida. Eu vejo pelo Sérgio Frota, né? Ele ganhou lá umas medalhinhas e até hoje ele conta vantagem, cara. Ele vende porque ele conta das medalhas dele. Eu sei que ele só foi nadar porque ele queria conquistar a Mardi. Mas isso ele não conta para ninguém. Ele conta vantagem para caramba. Então, Gão, fala um pouquinho do que foi a referência do Márcio para você enquanto vida e como é que ele te construiu melhor, que é o que eu entendi você chegar e chamando de paizão. Manda ver aí. Na verdade, a vinda do Márcio na época, né? Na verdade, eu nasci dentro de uma instituição, né, de ensino, né, que sempre investiu em esporte, que é a Universidade de Santa Cecília. Eu cheguei lá na Universidade de Santa Cecília com meus 5 anos de idade, né? Na idade dos meus filhos, praticamente, né? E treinei com alguns professores na época, mas a minha evolução principal foi pelas mãos do Márcio, né? Então, na verdade, o Márcio não é só o meu paizão, tá? São centenas e milhares de pessoas que passaram pela mão, né, do professor Márcio, técnico, pai, amigo, enfim, né? O Márcio sempre... Eu nunca... acho que uns 10 ou 15 anos que eu treinei com o Márcio, eu nunca vi o Márcio chegar atrasado para dar treino, né, Latuf? Então a gente sabe do compromisso, do respeito, né, pelo trabalho e pelo carinho que ele tinha com todos nós, né? Então, tem uma frase do Márcio, é a seguinte: a disciplina é fundamental na prática esportiva e no dia a dia de qualquer cidadão. Com certeza. E nós estamos falando de questão de horário, pontuação, né? Isso são coisas que são primordiais na vida pós-atleta, né? Porque nós estamos falando de cair na água às 5 horas da manhã, né? Eu me lembro em algumas oportunidades que o Márcio tivemos a oportunidade de treinar 3 períodos, né? É normal fazer 2 períodos, mas tivemos a oportunidade de fazer treinamentos em 3 períodos, então o Márcio sempre motivando, né, a galera, os atletas, né? Isso ganhei grandes amigos, grandes companheiros pelo Brasil todo, né? Treinamos lá na época, né, Márcio? O próprio Sapucaia, Edivaldo Valério, Poliana Okimoto, Nicolás Santos, enfim, né? Foram centenas de milhares. Me lembro na época Adolfo Padilha, Valtinho na época, lá atrás ainda, na época dos meus irmãos, que também nadavam na época, né? Renata Gondi, né, Latuf? Então, Monique Ferreira. Muita história, muita riqueza da natação, né? De Santos, do estado de São Paulo, do Brasil. E eu acho que são marcas, né, inesquecíveis, né? A última agora, né, o Latuf falou, da própria Ana Marcela, que vai estar indo para os Jogos Olímpicos agora, mês que vem. A gente está torcendo para que traga uma medalha para o Brasil, para a nossa cidade. Então, acho que eu só tenho que agradecer, né, sempre, né, pela educação, né, que nos proporcionou. Então, se hoje eu sou um homem, né, com pai de família, eu devo muita coisa, né, esse respeito, esse carinho que a gente teve, né, por centenas de dias, décadas que se passaram, né? Então,
Só tenho que agradecer, né? Pro resto da minha vida, né, Latuf? E hoje nós somos amigos, né? Eu estou afastado na natação há quase 10 anos, né? Mas me tornei vereador aqui na cidade de Santos, né? Por 3 mandatos. Estive à frente lá da Fundação Pro Esporte nos últimos anos. E hoje, né, eu tenho o prazer de ter amizade aí do Latuf para o resto da vida, né? Estamos envelhecendo, né, Latuf? Meus cabelos já estão ficando brancos, né, Sérgio? Sérgio também, agradeço pela oportunidade, viu, Sérgio? Sérgio, a gente tem um amigo em comum, né, que é o Bom Germino, né, sempre fala de você, né? Obrigado pela oportunidade, viu? Para falar a verdade mesmo, o que deixa a gente feliz depois que passa esse tempo da natação, porque eu percebo muito isso, né? De repente, o Hugão parou de nadar, ele foi para o caminho dele, eu continuei no meu ali dentro da Unisanta, mas aos poucos você vai enxergando, vai vendo, vai observando que aquele garoto que você dava treino, ele virou um homem, e um homem capaz, um homem com uma disciplina, um homem com uma direção muito boa, né? E você vê, tem muitos atletas, não só o Hugo, né, que passaram ali dentro da universidade, ou mesmo quando eu dava treino no Pinheiros, que você vê que estão em cargos importantíssimos, são pessoas importantíssimas no nosso meio, né, na vida, que de repente eles seguiram, né? Hoje, eu acabei de falar agora, o Hugo não sei nem se conhece, só uma história rapidinho, tem um atleta, ele chama Custódio Leite Ribeiro, que eu falei que foi meu primeiro campeão brasileiro. Hoje, ele é um dos atletas meu dentro da assessoria. Ele tem 55 anos, eu trabalho com ele dentro da assessoria, eu faço 3 treinos para ele por semana. Acabei de falar com ele agora, porque na minha assessoria de quarta-feira, o dia quarta e quinta, são os dias que eu chamo os atletas para saber como que está rolando os treinos, como que estão, se eles conseguiram fazer ou não, porque tem um que às vezes não consegue fazer na segunda, terça e quarta, aí ele acaba fazendo 3 treinos seguidos. Eu tenho médicos, né, que seguem a minha planilha de treinamento. E hoje eu falei com o irmão dele, Vladimir Leite Ribeiro, que foi o outro atleta, campeão sul-americano. Ele está lá em Fortaleza. O que acontece? Eu tinha perdido contato totalmente com ele. E aí, um amigo meu, né, que eu chamo ele de Tchê, que é lá do Rio Grande do Sul, foi parar lá em Fortaleza. Em novembro ele mudou para lá. E ele conheceu o Vladimir Leite Ribeiro. E aí, quando o Vlad falou, porra, o técnico que hoje está fazendo uma assessoria, tem um curso tal, pá, esse é o Márcio Latuf, era meu ex-técnico. Ele falou, porra, é meu amigo também. Aí, é legal você ver isso. Aí o que aconteceu? Ele ligou para mim e falou, porra, tem um cara aqui que é teu amigo, eu sou pai, não sei o quê. Aí eu falei, é isso aí, Vlad. Aí ele falou para mim, nós estamos querendo fazer um curso com você aqui em Fortaleza, nós estamos batalhando para isso daí, de repente para passar o conhecimento para a moçada de faculdades, né? Que eu acho importantíssimo isso, para você continuar fazendo com que a natação e as maratonas aquáticas em evolução, né? Então, eu acabei de falar com ele agora, entendeu? Então, isso que é o legal de tudo, né? Às vezes a pessoa fala, pô, só ser campeão brasileiro, campeão mundial, medalhista olímpico, finalista olímpico, é legal, é bacana, mas o bacana também é você ver que um atleta igual o Hugo virou amigo e hoje a gente faz certos programas juntos, né? Isso que é legal. Ô, Latuf,
Tá muito bom esse papo, mas o nosso chefe, Paulo André, falou que você está muito com papo aí com os teus amigos e não está contando como é que é isso como business. É bacana a história, tá ajudando, tá fazendo, tal. Mas dá para viver disso, Latuf? Esse é a pergunta do Paulo André. Então, eu vou ser sincero para você. Ainda no meu momento, né? Ainda eu posso dizer para você que não dá para viver só disso, entendeu? Pode ser que... Porque eu tenho o quê? 3 meses que eu estou nesses empreendimentos, né? Então, eu acho que é muito cedo. Tá aí o Gilberto, para, de repente... ele sabe que o negócio não é da noite para o dia, né? É uma coisa que você tem que ralar muito, né? Até hoje eu coloquei que para você chegar no topo, coloquei lá no meu story do Instagram, coloquei para você chegar no topo, você tem que trabalhar, ralar muito, entendeu? Para você chegar no topo. E eu acho que para você viver disso, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza que com o conhecimento que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, sabe, eu sou um técnico, vou falar que eu sou um técnico de natação, hoje eu sou um empreendedor, né, motivado, e isso daí é uma coisa que eu sempre fui, um cara motivado, e que eu não deixo a peteca cair. Eu acho que quando a pessoa é desse naipe, ela tem grande chance de viver disso, sim, entendeu? Eu acho que tudo depende do amor que você tem pelo que você está fazendo. E você mostrando isso para um atleta ou para um atleta da assessoria, ele pode chamar 2, isso pode virar 4, isso pode virar 8, e aí virar uma bola de neve, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Valmor. Então, mas independente disso, né? Não é a questão exatamente, Latuf, de você hoje. Mas o teu investimento é nisso como carreira mesmo, né? É isso que é bacana a gente ver tua empolgação, ver como você fala, ver como é que as coisas evoluem, né? E como eu tinha te dito, ó, tá aqui o Paulo André reclamando. Deixa eu ver exatamente o que ele está falando. Boa noite. Para enfrentar o estresse, a depressão, a tensão do século XXI, a melhor coisa do mundo é não fazer nada ou nadar? Boa pergunta, né? Ele falou não fazer nada do verbo nadar. Do verbo... Eu tenho certeza, Paulo André, eu tenho certeza absoluta que a natação vai te ajudar muito a diminuir tudo isso aí. O estresse, a depressão, a tensão. Com certeza vai diminuir. Porque você vai sentir um bem-estar tão grande que o teu trabalho vai ser com muito amor, né? Vai desprender muito bem no seu trabalho, certo? E você vai acabar tratando todo mundo também muito bem. Porque, com certeza, você não vai ter estresse, depressão e nem tensão no seu dia a dia. Precisa só saber, Latuf, se dá para nadar e falar ao mesmo tempo, senão o Paulo André não vai dar certo, não. Ô, Gilberto. Até dá, de repente, se ele tiver numa piscina de 25 metros, ele vai poder. Só que ele vai ter que ter sorte de ter gente numa borda e na outra aqui. Ele vai nadar, na hora que ele parar lá, ele já conversa com o que está lá do outro lado, e ao mesmo tempo ele vai fazendo atividade física e o social, né? Como é bom de conversa, ele vai achar essas pessoas. O Latuf, eu conheci o Sérgio Frota sempre levando vantagem, rapaz. A gente estava em Pernambuco ou em Fortaleza, não lembro onde. Pernambuco. Será que a Marli está ouvindo ou posso contar? Pode e era um hotel com uma piscina linda, enorme. E a galera brincando de colocar a caipirinha de um lado da piscina e o cara tinha que atravessar e ir lá tomar a caipirinha.
O Sérgio saiu bêbado, né, cara? Porque era o único que conseguia atravessar a piscina por baixo. Saiu bebinho. Era o único, só ele tomava caipirinha. Chegou a ver que tem um vídeo desse no WhatsApp? Tem um vídeo desse daí que ficam 8 na raias, os caras saem, nadam, chega no outro lado, toma um copo de cerveja, aí volta. Quem conseguir chegar, não sei quantas voltas dão, né? O que conseguir beber mais cerveja, mais copo de cerveja, é o campeão. Então, imagina, depois do terceiro, o cara nadando, ixi. E o Sérgio era caipirinha, bons tempos, né? Bons tempos, né? O veneno era pior. Ô, Gilberto, quer falar alguma coisa, Gilberto? Não, assim, eu particularmente gosto muito de traçar paralelos, né? Porque o negócio, em geral, o empreendedorismo, está muito conectado com o esporte, né? O esporte te dá exatamente essas características que são fundamentais aí para desenvolver qualquer negócio, que é disciplina, o respeito, né, ética. Então, tudo isso você aprende no esporte. No esporte, você conquista essas habilidades desde logo cedo, né, desde criança, e isso você acaba levando para a vida adulta, né? Com relação a olhando um pouquinho mais de forma fria, né? Olhando pela sua perspectiva, né? Pela sua percepção, o negócio, como é que você encara hoje o negócio voltado a esportes náuticos, especificamente esportes de contato desculpa, eu sou leigo, tá? Eu não sou. Meu esporte é outro, eu sou voltado para náutica, sou velejador. Mas eu entendo que a natação, tem alguns amigos que nadam, mas eles nadam não aqui fora, mas eles atravessam o Canal da Mancha, atravessam na Europa aqueles lugares mais malucos, né? Eles fazem isso. E eu admiro muito, porque são pessoas incríveis, né? Um deles, inclusive, é bem senior, né? E consegue fazer coisas que eu, por exemplo, não consigo fazer, graças à natação. Como é que você encara isso? Como é que você vê, na perspectiva de negócio, projetando isso para médio prazo? Olha, para te falar a verdade, Gilberto, eu tento viver o momento, né? Eu não penso lá na frente, porque pode ser até que, por ser um pouco leigo nessa parte aí, se tivesse uma pessoa para chegar e falar, Márcio, o legal é você fazer isso, que lá na frente você vai conseguir ter alguma coisa melhor do que você está pensando agora, né? Mas eu acho que o esporte, a natação principalmente, é um esporte que tem muito a crescer, né? Se você fizer como que eu posso dizer, um investimento, se você investir em alguma coisa que de repente possa te dar uma direção de você ter um público maior, com certeza dá para se ganhar muito dinheiro, entendeu? O que eu imagino, por exemplo, olhando assim o mercado, né? O que eu imagino? Eu imagino que existe um mercado específico de competição, né? Um mercado mais, ele é muito mais, como é que dizer, cartesiano, né? E segue alguns parâmetros, presumo que parâmetros internacionais, né? Do próprio esporte, né? Agora, existe um outro segmento, que é o segmento focado mais para o bem-estar, né? Porque, em tese, pegando o gancho aí do começo do bate-papo, quando você começa a nadar e para o teu bem-estar, isso é uma vantagem significativa, né? Isso representa muito do ponto de vista saúde. Então, pegando mais esse viés na sua ótica, né? Na sua perspectiva, em termos de mercado, como é que você enxerga esse mercado especificamente? Não só em Santos, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, Minas Gerais, falando aí Brasil.
Não, eu acho que é um mercado bem amplo, entendeu? Só para te dizer, eu acho que um mercado bom para isso que você está falando, dessas pessoas que vão para a saúde, é o mercado que tem os nadadores master. Esse é um mercado muito forte, onde tem nadadores master. Porque o master, tipo igual o Sérgio, né? Que de repente, eu não sei, o Sérgio nada hoje você nada ainda, Sérgio? Muito pouco, muito pouco. Mas tem muita gente que já nadou, né? E pratica a atividade ainda para ser um nadador master. Só que a natação tem uma coisa que eu estou vendo depois que eu passei para esse lado de cá, né? Sem ser o lado do competitivo, né? Do alto rendimento. O lado de cá tem muito. É um mercado já meio saturado de profissionais que, de repente, eu não vou dizer que eles se acham técnico de natação, porque o nadador master, o nadador amador, aquele que é o intermediário, ele acha que ele não precisa de um profissional de capacidade para, de repente, desenvolver o trabalho dele, né? Então, isso daí acaba abrindo uma amplitude maior dentro do mercado, mas dentro desse mercado, dessa amplitude que eu estou falando, que são dos profissionais, está esse pessoal do Master, que com certeza é um mercado muito bom, esse mercado do Master. É um mercado muito bom. É você saber dar o tiro certo, é você ter o ambiente certo, ter uma estrutura certa para que você consiga buscar esse pessoal. Para você ver, o Gilberto, eu acabei de ser convidado há 2 dias atrás aí, eu tô contando as minhas histórias, né, pela Confederação Brasileira e o Comitê Olímpico Brasileiro para o que eles estão fazendo. Isso é mais em cima das maratonas aquáticas, que é um mercado também muito forte. Muito bom. Por que as maratonas aquáticas é um mercado forte? Porque numa prova você coloca 500, 600, 800 atletas. Então, se você... No mar. No mar. Se você tem uma estrutura boa e você consegue fazer 4 provas, é dinheiro garantido para você. Porque se você faz 4 provas boas, que você traz durante 4 horas atletas nadando nessas competições, com metragem de 1.000, 1.500, 3.000, tá aí, eu não sei se você conhece o Igor de Souza. O Igor de Souza, ele faz uma prova que se chama Fuga das Ilhas. Ele faz uma prova dessa daí, Fuga das Ilhas, ele faz uma outra prova ali no parque, ali perto de Jundiaí, da Xuxa, ali no... Ele faz outra prova ali, tem um lago ali. Ele coloca no lago lá mais de 3.000 atletas. Ele coloca. Ele faz várias provas. Na Fuga das Ilhas, ele coloca 2.000, 2.500 atletas. Entendeu? Então, mas é uma prova que você tem que ter uma estrutura, você tem que saber fazer como que você pode dizer, o lobby dessa prova, muito bem feito, entendeu? De repente, para os melhores, você dá uma premiação, entendeu? Então tem que ter as pessoas, os patrocinadores, e com certeza é um campo muito forte, mesmo, tá? Tanto é que eu estava com o Hugo, nós fomos lá em Maresias, aí depois ele me levou na casa de um conhecido dele lá, em Juqueí, lembra? O rapaz falou, porra, eu tenho um espaço aqui e tal, esse espaço aqui dá para a gente fazer uns eventos. Eu falei, porra, tá na hora de a gente fazer esse evento, só que não seguiu, né? Porque, de repente, faltou aquele impulso. Dá para seguir isso daí, né? Então, até o Hugo conhece ele também, tem um outro rapaz aqui, o Dodô, que era o diretor do Internacional de Polo Aquático, ele me chamou junto com a Nixin, que é um negócio de material esportivo, ele quer fazer um evento
na Ilha das Palmas durante o dia todo. Polo aquático no mar, maratonas aquáticas, e só que a gente ficou de conversar e não dá para se fazer agora por causa da pandemia, né? Não tem como a gente fazer agora, mas a gente está para estruturar isso daí para a gente ver como que a gente pode fazer isso aí. E é dinheiro em caixa, isso é dinheiro em caixa mesmo. Ô Marcel, posso fazer uma pergunta? Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Num cenário, né, nos últimos anos a gente tem acompanhado o Brasil, né, de décadas em décadas formar um grande campeão, né? Cado Prado, Cielo, Gustavo Borges, Xuxa, atletas femininas que tiveram um grande resultado. E a gente, o que você acha da natação para o futuro? Né? A questão de um planejamento de massificação do Brasil em relação à própria Federação Paulista, né? Existe uma preocupação, né? Porque a gente hoje, né, a criançada, o jovem, hoje em dia fica mais na frente do computador, do celular, né, Marcel? E a molecada não está indo para o esporte, né? Essa nova geração de futuros nadadores, enfim, no esporte como um todo. O que tu... né, tu teve todo um cenário pela mão, né, passou por você, né, por os técnicos do estado de São Paulo, pelo Brasil como um todo. O que tu acha da natação para o futuro? Né? O Brasil está indo aí nos próximos dias com uma seleção brasileira, não sei se com mais nadadores que os últimos Jogos Olímpicos que teve aqui no Brasil, ou está indo com mais nadadores que fizeram os índices, né, olímpicos, e quem tem condições de ganhar medalha lá nos Jogos de Tóquio. O que você acha da natação para o futuro, Marcelo? Então, Gão, para te falar a verdade, eu acho que por causa disso daí da pandemia, vai ter uma geração de atletas que vai se perder, entendeu? Por causa dessa pandemia aí. Porque muitos atletas, eu tenho conversado, pararam de nadar, porque o que o atleta quer? Aquele atleta que é jovem, ele quer evoluir, claro, né? E ele não pode nadar, não pode competir, não pode fazer nada, então ele acaba se desmotivando, né? Fica naquela ansiedade, se desmotiva e acaba indo para outro espaço, né? Você pega aí, eu estava conversando com o Peter, aqui são delegacias, né, da Federação Paulista, e aqui em Santos é a 7ª delegacia. Eu estava conversando com ele, falei, Peter, eu tenho duas atletas que nadam comigo, eu queria colocar para competir. Você está sabendo de alguma competição para ter aqui em Santos? Aí ele chegou para mim e falou assim, Marcião, a prefeitura não liberou para ter competição de natação em Santos. Aí, e sendo que, eu acho que na fase mais difícil, né, da pandemia, que foi lá em novembro, a gente teve um campeonato que, entre aspas, né, brasileiro, porque foi em várias sedes, né, e uma delas foi aqui no Rebouças. A gente teve um campeonato brasileiro aqui sem problemas nenhum, com um protocolo da FINA e um protocolo muito bom, e não tivemos problemas nenhum caso de Covid. Então, se você começar a deixar de lado esses atletas mais novos, eu sou meio temeroso com o que vem aí pela frente do Brasil. Apesar que a natação no Brasil não tem a mesma quantidade de atletas que tem nos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, se você tem um protocolo, se você, de repente, tem condição de fazer uma competição, por que não você ajudar não só os clubes, como esses jovens, né, o governo ajudar esses jovens a continuar na sua atividade, né? Você pega aí, falando agora, não quero criticar ninguém, né? Mas eu estou sabendo, vai ter um campeonato paulista, em Bauru. Só para vocês saberem aí, Valmor, Gilberto, Sérgio, Bauru, ele tem a BTDA, é um empresário que fez, se não me engano, ele tem 2 piscinas de 50 metros,
num local lá em Bauru, e o que ele faz? Ele tem mais de 3.000 atletas de polo aquático e natação. Ele traz os atletas da periferia e dá aquele espaço, e hoje é uma das maiores equipes do Brasil em número de atletas. Não tem aquele atleta de ponta, mas acabei de saber aí, esses dias atrás aí, que um dos atletas dele de atletismo, de maratona, se não me engano, está indo para a Olimpíada. Então, a chance que esse cara, esse empresário, deu para uma pessoa, um atleta da periferia, para vir fazer o esporte, ele está colocando o cara numa Olimpíada, né? Então... Latuf, oi. Desculpa, deixa eu pegar esse teu gancho que é importante, até pela pergunta que veio aqui. Você comentou uma coisa muito interessante, né? O atleta que bate recordes, ele segue alguém que chegou em um recorde. O que você falou agora do rapaz de Bauru, que precisamos saber quem é, porque é um cara importante, imagina ele tirar alguém da periferia e fazer desse cara uma referência, né? A gente está indo para o último quarto, e aí vem uma pergunta meio parecida com isso aí. A pessoa diz o seguinte: energia parada causa prejuízo à saúde. O melhor, então, é fazer exercício. Toda ginástica é localizada. E a natação é o único que mexe com o corpo todo. Isso ativa nossas vibrações, melhorando o nosso bem-estar físico e mental. Aí ele pergunta: isso é verdade? E eu quero aproveitar esse gancho para dizer que assim que eu vi o teu projeto, de tudo que vocês falaram, viu, Hugo? Você também. Mas o que me interessou muito foi essa história da natação ser terapêutico. O que você diz aí de você ser o mentor. Vamos pegar esse último finalzinho, aproveitar essa história de Bauru e falar um pouco de como isso pode virar um produto e uma opção para quem não gosta de terapia, porque a maior parte da terapia a gente senta no divã e fica falando e quem está ouvindo não fala nada. Então, se é para falar sozinho, por que não na piscina? Com certeza. Eu acho que a natação não é só uma terapia, né? Para você ver, o Hugo está aí, ele pode contar essa história, pode contar o quantas vezes você escutou uma música e você está nadando e você fica com aquela música na cabeça. Quantas vezes você foi nadar, né? E você estava com um problema e de repente deu aquele estalo que aquele problema você poderia resolver porque você estava nadando e a tua cabeça puxou a solução para o teu problema, né? Eu acho que está muito certo, eu não sei quem que falou aí, é uma terapia mesmo, a natação é uma terapia, porque mexe com todos os músculos do corpo, né? É um esporte completo, é o esporte mais completo. E com o cérebro também, mexe tudo, mexe tudo, mexe tudo. E quando alguém fala para mim que o jogador de futebol de repente treinou, ele não sabe o que é treino de natação. Entendeu? Ele não sabe o que é um treino de natação. Eu acabei de dar um treino de natação agora à tarde, que eu cheguei 1:55, como o Hugo falou, eu não chego atrasado, eram 2 horas. Eu dei uma ativação para a garota, ela caiu na água, acabou de nadar 4:20, foi lá, se trocou 10 minutos, foi para a sala de musculação, ficou 1 hora na sala de musculação, entendeu? E foi para casa. Então, ela treinou 3 horas. E treino mesmo, porque você pensa assim, a gente, quando está no nosso dia, a gente está gastando energia. Aí você anda, você gasta um pouco mais de energia. Se você vai nadar, que não é o teu meio, você não nasceu nadando, né? Tudo bem, você nasceu no líquido, mas não é o nosso meio. O gasto de energia é muito maior. Então, o que acontece? Você vai gastar muitas calorias. Então, é bom para aquele cara que quer queimar gordura, é bom para aquele cara que quer, de repente, para aquele atleta, né? Vamos falar, aquele atleta que ele quer resolver os problemas dele, ele vai nadar, ali é o divã, certo?
a piscina é o divã, a raia é o divã, entendeu? E outra coisa, né? Foi o que o Hugo falou. Ali você nadando, você tem os caras nadando do teu lado, as mulheres nadando do teu lado, o profissional te dando... As amizades que você vai fazer são amizades sadias, né? Não vai ter vício ali. O vício é a natação. Fala da Carolina Gancelli, que nadou Catarina 50 quilômetros em piscinas de 18 metros. Uau. 50 quilômetros? Em piscina de 18 metros. 50 quilômetros, ela demorou 4 horas... Não lembro. Não, foram 12 horas, né? Foi na piscina lá na piscina da... Foi aí em São Paulo. Eu esqueci o nome da piscina. 18 metros. A piscina é uma raia só, a piscina. Eles têm uma raia lá só. Piscina de 18 metros. E fez um projeto social em cima disso. Fiz. Vocês arrecadaram R$10 mil. Dava não sei quantas cestas básicas também. É isso aí, gente. Estamos chegando perto do fim. Hugo, brigadíssimo de você ter vindo fazer essa surpresa aí para o teu amigo, companheiro. Ele não sabia que você vinha, você deve ter percebido pela carinha dele quando você entrou. Você não foi tão bom assim, porque você não fez ele chorar. Mas você emocionou, viu, Hugo? Obrigado pela tua presença. Por favor, tuas considerações finais. Sempre uma honra. Obrigado pela oportunidade. Falar de natação, eu só vejo vocês que são apaixonados, né, pelo esporte, pela natação. A gente viveu a vida inteira dentro d'água, né? Então somos apaixonados e a gente é apaixonado pelas pessoas que passam em nossas vidas. E tenho certeza que é uma honra, é uma alegria enorme ter convivido, né, muitos e muitos anos, minha juventude e minha fase adulta lado a lado com o Latuf e com muitos outros amigos, pessoas que sempre, né, nos apoiaram, né? Obrigado, Latuf. Obrigado, Sérgio, a todos vocês que me deram essa oportunidade aí de falar para o Latuf. Honra para nós. Eu tenho que agradecer, viu? Uma honra. Honra nossa. O Hugo, e é uma coisa que o Latuf comentou, né? É uma amizade sadia para a vida toda, né? Sim. Parabéns aí pela homenagem para esse cara que a gente já virou fã, né? Vai Sim. ouvindo ele falar, vai ficando fã, né? Gilberto, você também, obrigado pela participação. Um prazer. Hoje aprendemos... eu não contei aqui, mas eu durante algum tempo fiz parte da FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esportes. E quando o Latuf começou a falar dos incentivos, já me arrepiou, né? Infelizmente, nós não somos um povo voltado a isso, e para isso precisamos ter esses caras de Bauru, etc, etc. Mas você vê que coisa interessante, né? Ele falou sobre gente que treina da terceira idade, gente que usa isso para fazer amigos, gente que usa isso como terapia. E você, com a visão da SW, dá para perceber que pode ter vários negócios para quem é nadador, até porque ele comentou no começo que ele foi fazer administração para não depender só de natação, né? O mundo está ficando tão globalizado que até dá para o cara viver de natação até o resto da vida, não dá não? SW Inteligência. Não, o que eu costumo dizer é que o empreendedorismo, para você poder empreender, para você gerar um negócio, você precisa ter empatia, criar empatia e criar uma linha de mercado. Porque, no final, todo e qualquer negócio existente no mundo todo, a ponta final, ela vai servir um ser humano. A ponta final é sempre uma pessoa que está ali, que ela vai ser beneficiada. Então, a natação, eu posso enxergar isso como um vetor de negócio, e você pode explorar vários nichos dentro desse vetor. Tanto a parte mais hard, né, envolvendo o setor olímpico, né, e um vetor, vamos falar um subvetor,
canalizado para terapia, né, para negócios mais pontuais. Isso eu particularmente enxergo, claro, que eu não posso aqui afirmar nada, porque a gente precisa ter uma análise de mercado, né? Mas para mim seria realmente um prazer poder entender um pouquinho melhor esse mercado e até, se for o caso, desenvolver algum negócio aí dentro da aceleradora ou dentro de algum produto nosso aqui interno, né? Para movimentar mais isso. Eu, particularmente, como falei, eu sou um apaixonado por esportes náuticos, né? Gosto muito de esportes voltados ao mar, voltados à água, e qualquer esporte, né? Os esportes, eles têm essa capacidade de poder ser um fio condutor para o bem, ser um fio condutor para harmonizar capacidades intelectuais, capacidades físicas, né? E transformar vidas, né? Eu vi, por exemplo, no projeto Navega São Paulo, jovens, né, que estavam envolvidos em coisas muito ruins, né? E através do projeto Navega São Paulo, crianças começaram a se desenvolver tanto que 2 deles hoje estão competindo internacionalmente. Estão na Europa hoje, categoria BIC, né? E conseguem competir. E jovens de 17 anos, 18 anos, né? Então, o esporte muda a cabeça das pessoas, muda o corpo, desenvolve intelectual, e eu, particularmente, vejo um potencial bacana de desenvolvimento de novos negócios aí para o setor que está cada dia mais crescendo, né? Obrigado, Gilberto. Vou, inclusive, sugerir que você convide o Latuf para fazer parte da Talent Mondo. A SW é representante no Brasil numa das maiores plataformas de terapia do mundo, tá? Em 18 países e tal. E a gente falando aqui, eu já me imaginei me tratando na água. É muito interessante. Bom, Latuf, vou passar a palavra para o Sérgio Frota e você vai fazer as nossas considerações finais. Primeiro eu vou agradecer ao Sérgio Frota, que ele acertou no convidado, viu, Sérgio? Gostei bastante. Pode continuar convidando mais Latufes. Sempre convidar gente nesse nível. Nesse nível que eu conheço. Parabéns. Parabéns. O Dupré, gente que eu conheço. Então, faça o seu agradecimento para ele, por favor. Agradeço o Latuf, o Dupré, por ter batido esse papo conosco. Eu, na vida, fui vendedor. Antes fui nadador. A vida inteira eu vendi. A vida inteira eu vendi falando da natação. A vida inteira eu vendi falando de natação. Até ela perguntava, você vendeu o quê? Natação? Natação. Isso aqui, o produto vai do choro. Sérgio, o que você vendeu foi a sua persona campeã. A natação te deu a possibilidade de você entender que você é uma pessoa campeã, que você está preparado para a vida. Não falei nada, ele falou nada. Mas isso está no livro, eu só li. Mas já que estamos falando, não é verdade? Eu acho que essa possibilidade, Hugo e o nosso mestre, quando você pega uma criança de 4 anos de idade e ela aprende que ela pode vencer, isso é para o resto da vida, gente. Sim. E agora esse teu trabalho, até eu não fiz a pergunta do Yuri aqui, porque no fim a coisa andou. O Yuri fez uma pergunta de até que idade você está treinando, e você comentou que não tem idade, que você tem sêniors treinando. Eu acho que essa possibilidade, linkado ao que o nosso mestre falou também, que quando você está dentro de um universo que não é o seu por natureza, a gente nasceu sim na água, mas não tinha 50 metros de raia, eu acho que isso transforma pessoas. Mas não sou eu que vou fazer essa fala, eu vou voltar para o Latuf. De novo, obrigado, Sérgio. Obrigado. Latuf, despeça-se, faça a sua propaganda
E, mais uma vez, obrigado pelo bom papo. Bom, eu que tenho que agradecer, né? Porque isso daí eu sempre falo para os meus amigos, né? E o que engrandece uma pessoa é você trocar ideias e, de repente, você falar do que você gosta e escutar também coisas boas dessas outras pessoas, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje eu continuo sendo um técnico de natação, porque eu tenho 3 atletas que eu estou trabalhando. Quero continuar sendo, porque é uma coisa que eu amo muito, e eu acho que quando você ama um trabalho, ou de repente um segmento, é muito difícil dele dar errado, né? De acontecer alguma coisa, só se a pessoa não tiver discernimento para fazer a coisa corretamente, né? Então, eu tenho uma assessoria, né? Vou fazer minha merchandise aqui. Essa é a hora, famoso jabá, né? Eu tenho minha assessoria, M. Latuf. Se você quer conhecer um pouquinho mais, eu estou no Instagram como Márcio Latuf, né? Que eu aprendi que o melhor coisa é o seu nome, né? Não é você botar o nome da empresa, é botar o nome. Eu estou no YouTube, tenho um canal no YouTube também, Márcio Latuf, tem muita coisa sobre natação. Facebook também, Márcio Latuf. E estou onde que eu conheci o Sérgio, foi no LinkedIn, né, Sérgio? Foi no LinkedIn que eu conheci o Sérgio, que você vê, às vezes a gente não dá valor para uma plataforma, mas ela também faz amigos, né? E eu sou um dos proprietários da empresa MyPath, que acabamos nem falando muito dela, né? Que é aquela empresa que pega o atleta que quer estudar nos Estados Unidos e direciona ele para uma universidade, onde com certeza ele vai ter um futuro garantido, né? Porque quem se forma nos Estados Unidos, eu não vou dizer que é diferenciado, mas é diferenciado, né? Em relação a quem se forma no Brasil, né? Ele vai ter a chance de conhecer outras culturas, né? Conviver com gente do mundo todo, né? Porque nos Estados Unidos tem universidades lá que é do mundo todo. E se você quiser também, no Instagram, MyPath, Sports, X School, e o site mypath.com.br. Se você tem interesse, quiser mandar alguém lá para os Estados Unidos, é só você entrar na MyPath, me chamar lá, tem um link lá para você ir direto para o WhatsApp e fazer um contato direto com a gente. Agradeço muito, falo para o Gilberto, se o Gilberto quiser conhecer um pouquinho mais disso daí, tiver interesse, eu estou à disposição, né? Tem muitas outras coisas, né, que a gente pode se fazer com natação, palestras, mentorias, muitas coisas, entendeu? Eu até falaria para o Gilberto entrar lá no Instagram, dar uma olhadinha lá no meu Instagram, tem muita coisa sobre natação, é uma coisa que eu gosto bastante, de fazer uns vídeos, mostrar para a galera como que o que é a natação, e muitos dos meus atletas que eu peguei da assessoria foi em relação ao Instagram, fazendo a propaganda do Instagram. Legal. Agradeço muito vocês, tá? Muito obrigado, hein? Um forte abraço. Abraço, Gilberto. Um prazer, Bom, gente, prazer conhecer. Amigos, amigas, tivemos um papo ótimo aqui com 2 campeões. Tivemos o prazer de ter um papo que tem gostinho de quero mais, né? Dava para conversar mais. Aos 45 do segundo tempo, Latuf trouxe aí um assunto muito interessante que vale um podcast para a gente falar, de gerar oportunidade para que as pessoas usem, através da natação, conheçam um mundo diferente, seja uma coisa diferente. Ficamos por aqui. Só Percepções Podcast é um podcast voltado a oportunidades, voltado a amizades, e é um bando de vendedor que gosta de conversar. Se você tem alguma coisa aí que possa interessar a gente, entre em contato. Abaixo, inscreva-se, dê like e,
por enquanto, até logo, até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.